Deus é bom, né, irmãos? A misericórdia dele dura para sempre. Quem está feliz aí nessa manhã, diga glória a Deus. Amém. Deus é bom. Quero convidar você a abrir a palavra, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, verso 1 até o verso de número 11. João, capítulo de número 8, verso 1 ao 11. Eu quero deixar uma palavra aos nossos corações nessa manhã. João capítulo 8, verso 1 ao 11. Se você puder ficar de pé para a gente fazer a leitura, vamos estar lendo a palavra. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, entretanto, foi para os montes das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: eu tampouco te condeno, vai-te e não peques mais. Diga comigo: eu não te condeno. Fala: vai e não peques mais. Amém? Pode assentar-se, pode ficar à vontade. Eu quero compartilhar aqui alguns minutos aqui da palavra para a gente trazer alguns ensinamentos nessa manhã. Meus irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito profundo na sua estrutura. Jesus está ensinando, Jesus está andando, e aonde eu sempre digo isso quando eu falo do nosso mestre Jesus, toda vez que Jesus está andando, toda vez que Jesus está caminhando, algo novo pode acontecer, algo novo vai acontecer. Há um mover da graça, há um mover da glória aonde Jesus caminha, há um mover de muita intensidade aonde Jesus se dirige nesse tempo, andando, caminhando, movendo, andando para todo lado e manifestando de fato a sua glória. Quando a gente olha para o capítulo de número 8 do Evangelho segundo escreveu João, nós vamos perceber algo muito importante, algo muito interessante. Nós vamos perceber um Jesus, um Deus que está em movimento, um Jesus que está andando, um Jesus que está se movimentando, um Jesus que está pronto sempre, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a manifestar-se a sua glória. Quando a gente olha para aqui, nós vamos perceber Jesus indo para o Monte das Oliveiras. Só que quando Jesus está ali no Monte das Oliveiras, diz a palavra que Jesus vai assentar-se, e essa posição de ensinar assentado, essa posição de assentar-se em algum local para ensinar, não é uma posição qualquer, é uma posição de alguém que é rabi, de alguém que é mestre, de alguém que tem uma estrutura para ensinar, de alguém que tem uma autoridade para ensinar. Então, quando o texto fala que Jesus se assenta para ensinar, a gente começa a entender uma coisa: o que muda a nossa vida não é uma mensagem talvez bem pregada, o que muda a nossa vida não é uma mensagem calorosa, o que muda a nossa vida não é um culto fervoroso, o que muda a nossa vida é o entendimento do ensino que a palavra tem para conosco. O que muda a nossa vida é o ensino que sai do coração e dos lábios do nosso mestre. A gente consegue absorvê-lo de uma maneira veemente e praticar aquilo que foi aprendido. E Jesus, ele está ensinando, e toda vez que Jesus começa a ensinar, meu irmão, o inferno se levanta. Toda vez que Jesus começa a ensinar, a terra
terra treme, o inferno começa a se alvoroçar, a religiosidade começa a ficar aguçada. Por quê? Porque ela quer destruir o ensino, porque o ensino de Jesus vai destruir a incredulidade, o ensino de Jesus vai destruir a incredulidade, a religiosidade, a frieza espiritual, o pecado. O ensino de Jesus, ele vem de uma maneira muito profunda, muito profética, muito poderosa, para destruir tudo aquilo que impede a igreja, o seu povo, de alcançar, de viver, de ter a visão que o reino de Deus se propõe a ter sobre nós. Quando a gente olha para o ensino, a Bíblia vai dizer, João capítulo 8, no texto que li, que se levanta duas classes de pessoas, duas classes dentro da religião judaica, que são os fariseus e os escribas. Os fariseus e os escribas, Ana Paula começa a dizer algumas questões, eles começam a se levantar. Por quê? Porque toda vez que o ensino de Jesus vem, ele vem de uma forma poderosa, mas essa forma poderosa que o ensino vem, agora se levanta fariseus e escribas, e toda vez que Jesus está andando, eu sempre digo isso, pastor Fernando, toda vez que Jesus está manifestando a sua glória, que Jesus está operando, que Jesus está fazendo milagre, acompanha-se ele algumas classes de pessoas, acompanha-se multidão que estão querendo milagre, que estão querendo pães e peixe, acompanha-se Jesus multidões que estão querendo a manifestação, o poder, aquilo que ele pode realizar. Acompanha-se ele também essa classe de religiosos, fariseus, escribas, saduceus, helênios, zelotas. Essa classe está andando atrás de Jesus para criticá-lo, para ver o que está acontecendo, para ver o que ele está fazendo, se está fazendo dentro da lei de Moisés. E aqui o texto vai dizer, a terceira classe que acompanha Jesus são os discípulos, que estão ali para aprender. Jesus está ensinando, Jesus está mostrando com a sua vida, com seus ensinos, porque daqui a pouco Jesus vai assunto aos céus, e quem vai ficar com a incumbência de fazer vai ser os apóstolos, vai ser os discípulos. A glória que está em Cristo vai descer, o Espírito vai descer, e os discípulos, agora apóstolos, vão continuar sua obra. Mas essa classe de religiosos, no capítulo 8, ela se revela de uma forma muito triste, muito complicada. Por quê? Porque estão querendo pegar a Jesus, estão querendo ver Jesus fora do ato da glória, estão querendo olhar para Jesus e dizer, nós vamos testar ele, nós vamos olhar para ele, vamos ver se ele está fazendo como tem que ser feito. E a Bíblia vai dizer que eles pegam a fragilidade de uma mulher que estava no ato adulterando, uma mulher que está em pecado, uma mulher que está com a sua fragilidade sendo exposta, uma mulher que está sem alguém por ela. Essa mulher do texto de João capítulo 8, ela não tem ninguém por ela, ela não tem uma mão estendida para ela, ela não tem o aporte de alguém olhar para ela e falar, não, espera aí, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, espera aí. Há uma mudança. A religiosidade desses homens não olham a fragilidade dessa mulher, dizendo assim, espera aí, nós vamos te dar uma oportunidade, nós vamos reconstruir você, nós vamos em nome de Deus te dar um novo tempo, uma nova perspectiva, uma nova esperança, uma nova direção. Não, esses homens olham para a fragilidade dessa mulher e começam a expô-la, e a Bíblia vai dizer que eles vão até Jesus com essa mulher ao lado e coloca ela no meio. Gente, Jesus está ensinando, e toda vez que Jesus está ensinando, há alguém à volta de Jesus, há multidões à volta dele, há pessoas à volta dele. Por quê? Porque o ensino de Jesus não era como as palavras do sacerdote, do sumo sacerdote Anás e Caifás, não era palavra jogada ao vento, não era palavra sem autoridade, não. A própria Bíblia vai dizer, as pessoas olham para ele e dizem assim, ele fala como quem tem autoridade, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, e isso começa a escandalizar. E esses homens religiosos, esses homens vivendo uma religiosidade, uma religião falsa, uma religião pecaminosa, eles pegam a fragilidade de alguém. E o que é pegar a fragilidade de alguém? É enxergar a pessoa com um olhar de condenação, é enxergar a pessoa com um olhar de acusação, com um olhar de morte, com um olhar de tristeza, com um olhar de não ver uma perspectiva. Toda vez que nós como igreja, irmão, não conseguimos olhar alguém com uma perspectiva de mudança, com uma perspectiva de que Deus pode fazer, de que Deus pode realizar, de que Deus pode manifestar a sua glória, a gente anula a vida do Filho, a gente anula o poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho, ele é restauração, o poder do Evangelho, ele
é uma nova esperança. Ainda que homens e mulheres não vejam esperança, ainda que a gente passe perto de alguém que está à beira do caminho mendigando, e nós pela nossa humanidade não vemos oportunidade, não vemos esperança, não cremos, meu irmão, o Evangelho restaura, o Evangelho muda, o Evangelho levanta, o Evangelho ele é poder, o Evangelho não é um ensinamento qualquer, o Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é uma estrutura de religiosidade, não. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E a gente olha isso aqui e nós vamos perceber, esses homens religiosos estão dizendo, ela foi apanhada no ato adulterando, e a Bíblia diz, colocando-a no meio. Por quê? Porque a religiosidade expõe, a religiosidade maltrata, a religiosidade tenta destruir, a religiosidade não vê esperança em lugar nenhum. Mas glória a Deus que colocaram no meio, e Jesus estava lá, porque isso aqui é muito importante. Aonde Jesus está, a religiosidade não vai prevalecer. Aonde Jesus está, a morte não vai prevalecer. Aonde Jesus está, a frieza espiritual não vai prevalecer. Eu quero convidar você nessa manhã a levantar a sua mão, porque eu vou profetizar. Eu sei que alguém te expôs, eu sei que alguém tenta te expor, te colocando no meio, pegando a tua fragilidade e dizendo, acabou, não tem jeito. Mas nessa manhã, eu estou ministrando a palavra dizendo, ainda que te coloque no meio para te expor, há um Jesus maravilhoso, há um Deus que ele é eternamente filho, e está aqui sobre nós para dizer, peraí, ainda que a religiosidade te expõe, a minha graça vai te abençoar. O texto diz que ela está colocada no meio, só que Jesus está sentado. Por quê? Porque a fragilidade, pega essa palavra em nome de Jesus, a exposição que a religiosidade faz da sua fragilidade nunca vai ser maior porque o ensino da palavra que Jesus está fazendo. Porque toda vez que a nossa fragilidade bate de frente com o ensino da palavra, o que prevalece não é a nossa fragilidade, o que prevalece não é a religiosidade, Tarcísio, o que prevalece é o poder de Jesus em meio ao ensino. Essa manhã é Deus dizendo para nós, não se preocupe com alguém te expor, não se preocupe com a tua fragilidade, ela não é maior do que a graça de Deus, ela não é maior do que o poder de Deus, ela não é maior do que a movimentação do Espírito. Irmãos, nós teremos aqui à noite a cantata maravilhosa de Natal, mas nessa manhã é Deus dizendo, o filho, aquele que é eternamente filho, ele sabe quando alguém quer te expor, ele sabe quando alguém quer te apedrejar, ele sabe quando alguém quer destruir você. Mas fica tranquilo, a última palavra não é de quem tenta apedrejar, a última palavra não é de quem tenta expor, a última palavra não é da religiosidade de alguém, a última palavra ainda é dele. Ei, você pode levantar sua mão para receber a palavra? Tem gente olhando para mim e para você dizendo, não merece, não pode, não vai chegar, não tem jeito. Mas a graça dele está dizendo, todas as coisas você pode naquele que te fortalece. O texto diz, não eu, o texto diz que os escribas e fariseus, religiosidade, a estrutura judaica pega essa mulher e coloca no meio. E tem dias, pastor Wesley, que nós nos vemos assim. A gente olha para frente, a gente olha para trás, a gente olha para o nosso lado e a gente se vê cercado de uma situação aonde não conseguimos sair. Existem dias, meus irmãos, que a gente entra em locais que parece que acontece coisas com a nossa vida que a gente diz, só o Senhor, só o sangue de Jesus Cristo sobre nós. Essa mulher está aqui no meio, ela olha para um lado, imagino eu, olha para o outro, abaixa a cabeça, mas não tem socorro, não tem ninguém que pode atingir, não tem ninguém que pode socorrer, na verdade, não tem ninguém que pode tirar ela dali, porque a estrutura judaica diz, está no meio, está apedrejada, a lei de Moisés está dizendo que tem que apedrejar, então vai morrer. Há um decreto da religiosidade dizendo, está morta, não tem jeito, acabou. Mas é por isso que eu amo a palavra, porque se na frente não tem jeito, se do lado não tem jeito, se atrás não tem jeito, se do outro lado não tem jeito, diz o salmista, eleva os olhos para os montes, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu gosto desse Deus que permite alguém nos cercar, para
que o socorro seja Ele. Levanta sua mão nessa manhã que eu vou profetizar. Está tudo fechado à tua volta, está tudo complicado à tua volta. O psicólogo não deu jeito, o psiquiatra não deu jeito, o prefeito não deu jeito, ninguém dá jeito, mas eleva os olhos para cima, porque nessa manhã a palavra é essa: quem vai te socorrer é Ele, quem vai intervir é Ele, quem vai te socorrer é Ele, é a mão dele que está estendida sobre a igreja. Aqui a volta está cercada. Só que o Antigo Testamento fala disso. O profeta Eliseu acorda de manhã, e quando ele acorda de manhã, e que a porta abre, ou pela fresta da janela, quando olha, tem carros e cavaleiros à sua volta, Rogério, cercando. E o moço olha e diz assim: ei, profeta, nós estamos cercados. Ele diz assim: fica tranquilo, maior é o que está conosco do que aquele que nos cerca. Ô gente, você está vivo aí? O moço do profeta está dizendo: maior é aquele que está conosco do que aquele que está nos cercando. Interessante, o profeta Eliseu no Antigo Testamento, ele não ora para Deus matar, ele não ora primariamente para acontecer nada do lado de fora, ele ora pelo lado de dentro, dizendo: Senhor, abre a visão do moço. Por quê? Porque se a visão de dentro for aberta, a dificuldade do lado de fora é superada. Essa manhã é Deus dizendo para mim e para você: você não precisa ser tirado do obstáculo de nós, o que precisa é a nossa visão ser aberta. Essa mulher, quando ela está no meio, Jesus está ali sendo interrogado, a religiosidade dizendo: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas existe um Deus dizendo: fica tranquilo, eu sou a resposta para aquele que está com uma sentença de morte, eu sou a resposta para aquele que está frio. Essa manhã eu profetizo em nome de Jesus: a nossa resposta não é o pastoreio de alguém, a nossa resposta é a presença de Jesus. É Ele. Tem uma música aí que está sendo muito bombada na internet, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Parece que eu vejo essa mulher cercada e não tem expectativa de sair, porque tem dia que a gente é colocado em lugares que não dá para sair. Amém ou não amém, gente? Tem dia que a gente está em situações que ninguém consegue nos tirar, mas é aí que a palavra vai dizer: Ele ergue do pó o necessitado. Aleluia. O texto vai dizer que eles olham para Jesus, Júlio, e diz assim: Senhor, mestre, a lei manda apedrejar, mas tu que dizes, Senhor? Ela foi apanhada no ato adulterando, e a lei manda adulterar. Parece que eu vejo Jesus olhando para eles sem falar uma palavra, mas o olhar dizendo: isso aqui vocês ainda não entenderam nada. Vocês estão falando de lei, mas vocês estão falando de lei para quem é a graça. Deixa eu te dizer uma coisa: a lei, ela tem a sua estrutura, mas quem comanda, quem dá a última palavra é a graça de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer: onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. A nossa fragilidade é grande, mas a graça é maior. O nosso pecado é grande, mas a graça dele é maior. Jesus está dizendo: ei, eu sou a graça, e na graça tem uma nova oportunidade. Mexe com o teu irmão, por gentileza, e fala para ele: se prepare. Ô gente, fala forte, fala só: se prepare. A graça de Deus não aprova o teu pecado, mas te dá uma nova oportunidade. Amém? Você pode receber essa palavra? Amém ou não amém? A graça de Deus não aprova o nosso pecado, mas ela nos dá uma nova oportunidade. E qual é a oportunidade? É de hoje eu ser melhor do que fui ontem, amanhã tentar ser melhor do que eu estou sendo hoje. Levanta sua mão que eu quero profetizar. Nós estamos debaixo da graça, a graça dele está sobre a igreja, e nós estamos debaixo de uma nova oportunidade. A Bíblia vai dizer que Jesus assentado, Jesus inclina. Diga comigo: Jesus se inclinou. Irmão, Jesus inclina, escreve com o dedo na terra. Eu quero aplicar uma palavra nessa manhã. Jesus está sentado. A religiosidade começa
a bombardear o mestre, dizendo: tem que morrer. Só que eles estão usando da fragilidade dela para tentar pegar Jesus no erro. E aqui entra não só uma estrutura judaica religiosa, aqui entra uma malignidade. Está pegando a fragilidade de alguém, está disposto a matar alguém para pegar o outro no erro. Está usando, está manipulando, está tentando destruir, está fazendo um jogo em nome da religião. Em nome de Deus está manipulando. Em nome de Deus está pegando alguém que está com fragilidade, precisando de ajuda, precisando de uma mão estendida, e está dizendo: para pegar Jesus no erro, eu vou utilizar da fragilidade dela. Ai, irmão, toda manipulação que tenta destruir aquilo que Deus quer gerar vai ser quebrado em nome de Jesus. Parece que eu vejo uma armadilha, parece que eu vejo uma armadilha dos escribas, uma armadilha dos fariseus, dizendo: não importa quem vai ter que morrer para eu destruir Jesus. Só que deixa eu te dizer uma coisa: quem vai destruir Jesus? Diz a palavra: antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode destruir ele, ele é maior. E aí o texto vai dizer que Jesus inclina. Eu amo isso aqui, eu amo isso aqui, Juarez, porque ele inclina e escreve na terra. Porque o inclinar de Jesus é profeticamente ele dizer: eu sou um Deus que não estou em cima e o meu povo embaixo. Eu sou um Deus que me inclino ao sofrimento e à causa da minha igreja. Aleluia! É por isso que a Bíblia vai dizer: ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se, tornando em forma humana, e veio e andou, e foi até morte, morte de cruz. Mas diz a Bíblia: mas Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome, que está sobre todo nome, o qual todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos. Quando ele inclina, ele está dizendo: tem muita gente acusando ela, mas deixa eu liberar uma palavra aqui. Eu sei o sofrimento dela, eu sei o que ela está passando, eu sei a crise dela, eu sei a dificuldade. Gente, talvez a gente entra na igreja, e eu gosto de falar isso, tem dias que a gente sorri, mas o coração está pesado. Tem dias que a gente vem e dá glória a Deus, aleluia, e pula, e gera uma expectativa com a cantada logo à noite. Mas só Deus sabe como está a nossa alma. Só Deus sabe o tanto de sofrimento que a gente tem enfrentado, o tanto de barreira que a gente tem lutado, guerreado, para poder chegar até aqui. E talvez ninguém viu, talvez ninguém sabe, talvez o líder de GP não sabe, talvez a gente como liderança não sabe. Mas deixa eu te dizer uma coisa: existe um Deus que está inclinado para dizer: eu sei o que está passando, eu sei como está a tua vida, eu sei como está o teu sofrimento, eu sei como está o teu ministério. E nessa manhã eu vim aqui para te dizer: calma, ninguém vai matar quem eu gerei para viver. Ora badara calabarachandaraia. Ninguém vai matar quem Deus gerou para ter uma nova oportunidade. Tem gente dizendo acabou, mas Deus está dizendo não acabou. A religiosidade não é maior do que a minha presença. O texto diz: colocaram ela no meio. Claudinha, a Bíblia diz que eles citam: a lei manda apedrejar. Eles citam a Torá para dizer: a lei deu uma ordem, há um decreto. Só que a lei não diz isso. Pior do que apedrejar essa mulher, pior do que manipular a fragilidade de alguém, é usar a palavra ao seu bel prazer para matar alguém. A Bíblia não diz isso. Pastora Natasha, a Bíblia diz que a mulher e o homem apanhado em adultério devem os dois ser levados. Mas eles levam somente a mulher. Eles estão usando a lei ao seu bel prazer. Aí Jesus endireita, irmão, porque mexeu na palavra, mexeu nele. Ele é a palavra. Mexeu na palavra, ele é o verbo vivo que desceu do céu.
Aí a Bíblia vai dizer, Jesus se levanta e diz assim: peraí, deixa eu te dizer uma coisa. Qual dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus está dizendo: quem não tiver pecado hoje aqui pode atirar a primeira pedra. Quem não tiver pecado aqui pode acertar nela e pode matar. Se a lei de Moisés está mandando matar, aquele que está fielmente à lei pode apedrejar ela. Diz a Bíblia, irmão, que eles começam a sair. Por quê? Porque a consciência começou a pesar. A maior acusação não é de um dedo apontado, a maior acusação não é de fora para dentro, a maior acusação é a consciência. Se a sua consciência, se a minha consciência não nos condena, livre nós estamos. A Bíblia vai dizer que eles começam a olhar e falar: peraí, não tem jeito não, como é que a gente vai apedrejar? A gente está fora, nós erramos na lei, nós também temos pecado, porque aqui não tem isso não. Mas existe lugar que a pessoa que mais peca é a que mais estende a mão. Tem lugares que a pessoa que mais peca é a que mais quer apedrejar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: todo decreto de apedrejamento está batendo em retirada, irmão. A igreja não é lugar para apedrejar, a igreja é lugar para restaurar, a igreja é lugar para ter mãos estendidas. Você pode levantar sua mão em nome de Jesus. Você pode levantar suas duas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar uma palavra aqui. Nós não somos e não carregamos um espírito de apedrejamento. Ele nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez, de graça, de poder, de autoridade, de manifestação da glória. Ei, a Igreja Metodista Central, ela está aqui com um espírito de poder. Então, em nome de Jesus, todo espírito que mata seja quebrado agora. A Bíblia diz, a Bíblia vai dizer, o texto diz que eles começam a insistir, e a insistência deles está dizendo: Senhor, qual vai ser? Senhor, diz aí, qual é a sentença? Senhor, diz aí. Ei, Senhor, qual vai ser? Jesus está dizendo: atira a pedra. Jesus está dizendo: pode atirar a pedra. Aquele que está sem pecado, atira. Aquele que não falha, atira. Aquele que não pensa às vezes errado, atira. Aquele que não comete um erro, aquele que não desliza, atira. Atira, atira. Ninguém consegue atirar. E aí a Bíblia vai dizer que eles estão saindo. Um a um eles vão sair. Eu imagino a mulher no meio, irmão, porque aqui está com medo. A mulher não quer ser apedrejada, não quer morrer. Eu imagino, não é o texto que diz, eu imagino essa mulher olhando para um lado, e o primeiro que movimenta, ela pensando assim, ó, vai apedrejar. Mas o movimento não era de apedrejar, era de sair. Eu imagino o outro assim se movimentando, e ela pensando, vai me apedrejar. Mas ele começa a sair, e sai um, e sai outro, e sai um, e sai outro, e sai um, e sai outro. Deixa eu te dizer uma coisa: a palavra de Jesus tem poder de fazer embora tudo aquilo que tenta te matar. Você pode levantar sua mão, o pé, que eu vou profetizar uma palavra aqui. Ninguém pode tirar aquilo que tenta te matar. Só a palavra de Jesus pode mandar embora aquilo que tenta te matar. Então pega que lá vai. Toda a palavra de Jesus vai mandar embora a depressão, vai mandar embora a síndrome do pânico, vai mandar embora aquilo que te aprisiona. Em nome de Jesus, todo medo, todo espírito de morte, bata em retirada agora, pela palavra de Jesus. O movimento não é de apedrejar, o movimento é de ir embora. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes, menos é mais. Diga comigo, menos, às vezes é mais. Fala assim, menos é mais. Por quê? Porque há religiosidade ali. Mas quando eles vão embora, menos é mais. Aleluia, eu gosto disso. Porque tem dias que a gente não precisa de muita gente à nossa volta, a gente precisa dele. Não é assim, pastor Natália? Tem dia, não é assim, Eric, hein? Tem dias que a gente não precisa talvez da melhor música cantada, a gente precisa dele. Eu sinto graça do Espírito Santo. Tem dias que a gente precisa somente dele. Pastor, mas todo dia a gente precisa. Mas tem dia que a gente precisa mais. Tem dia que a gente sobe no altar precisando mais.
Tem dia que a gente acorda de manhã precisando mais dele. Tem dia que a gente faz a declaração de Paulo: miserável homem que sou. Tem dia que a gente precisa mais. Tem dia que a gente vai trabalhar dizendo: Senhor, eu preciso mais do Senhor, eu preciso mais da tua graça, eu preciso mais da tua... eu preciso mais. E aqui a religiosidade foi embora, a acusação foi embora, aquilo que gera medo foi embora. Permaneceu ele e ela. Você quer receber uma palavra nessa manhã? Nós estamos nessa estação. A estação que vem agora é a estação que vai bater em retirada toda acusação, toda distração. E o que vai permanecer? Vai permanecer você e ele. Por quê? Porque ele vai trazer uma experiência nova. Aleluia. Cutuca o seu irmão do lado aí, por gentileza, e diga para ele, para ela, fala assim: ó, nessa nova estação. Não diga forte, diga assim: nessa nova estação, quem vai te visitar é ele. Não fala com alegria, fala: nessa nova estação, quem vai te socorrer é ele. Nessa nova estação, recebe a palavra, quem vai te dar graça é ele. Nessa nova estação, quem vai abrir a porta é ele. Nessa nova estação você não vai precisar correr para a direita e para a esquerda. Nessa nova estação, ele vai ser somente ele, é o seu recurso. Ei, ela está olhando à sua volta, cadê os acusadores? Não tem mais, mas Jesus está do lado dela dizendo: ei, não tem ninguém mais para te acusar. Ela: não, Senhor, foi embora, Senhor, foi todo mundo embora. Ei, escuta isso aqui: deixa quem tiver que ir embora, porque ele vai ficar. Quem tem que ficar é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Vou aplicar uma aqui, pega sem querer aí, ó. Tem gente que na hora do fogo nem está com a pedra na mão, mas apoia alguém te apedrejar. Deixa aí. Tem gente que nem está no meio da situação, mas ao ouvir falar que você vai ser apedrejado, fica feliz. Deixa aí. Entra na estação de você e o pai, porque o papai, ele vai trazer de volta quem precisa trazer. Ele vai gerar alguém que vai chorar com você, mas também vai se alegrar com a tua bênção. É ele. Jesus olha para a mulher. Entenda bem, há dois paralelos aqui. Paralelo muito interessante. Outro dia eu discorro mais sobre isso, mas eu vou citar. Jesus não falou com a mulher enquanto os religiosos estavam lá. Outro dia eu entro mais aqui. Por quê? Porque tem coisa que Jesus não vai falar com você enquanto tem gente que quer te matar do seu lado. Tem coisa que Jesus só vai falar para você em segredo. Tem coisa que Jesus só vai revelar para você em segredo. Porque alguém que não consegue entender aquilo que ele vai te revelar do seu lado, atrasa aquilo que ele quer fazer na sua vida. É por isso que ele diz: entra no seu quarto quando orar, fecha a porta e fala com teu pai em secreto, que em secreto teu pai te responderá. O que ele está dizendo? Tem segredo sobre a tua vida que ninguém precisa ouvir, é só você e ele. Aonde estão teus acusadores? Jesus faz essa mulher olhar, porque espiritualidade não é avestruz, enfiar a cabeça na terra e ficar lá. Jesus manda ela dar um giro. Imagino eu ela olhando: não, Senhor, não tem ninguém. Porque se há um decreto da lei de morte, há um contradecreto da graça dizendo: ninguém vai matar. Eu vim aqui nessa manhã dizer: ninguém vai te matar, porque o decreto da graça é maior. Não sei se você vai pegar: ninguém vai matar seu filho, ninguém vai matar sua filha, ninguém vai destruir seu casamento, ninguém vai destruir a sua vida, porque há um contradecreto do Espírito Santo dizendo: a última palavra não é da lei, a última palavra é minha.
A última palavra não é de quem manda matar, a última palavra é daquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. É Ele que manda na morte, é Ele que dá a última palavra. Você pode levantar suas mãos, eu vou liberar essa palavra em nome de Jesus. Essa manhã é Deus dizendo para alguém: levanta a cabeça, olha a sua volta. Quem te acusava já não vai te acusar mais, porque a graça assumiu o controle da sua vida. O texto diz: onde estão os teus acusadores? Ela diz: não estão, não tem mais. Aí Jesus libera 3 palavras para ela, que eu quero só citar aqui em 5 minutos que tenho. Primeira palavra: ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Rodrigo, ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. Jesus libera a primeira palavra: eu também não te condeno. Primeira palavra, Jesus libera a graça da absolvição. Irmão, essa mulher está sob condenação da lei, mas a graça vem e está dizendo: eu vou absolver. Você consegue entender isso aqui? Se a lei batesse em nós agora, todos nós estaríamos mortos, mas a graça veio e falou assim: eu vou te absolver. E o que é absolver? É quando o juiz vai lá e dá o decreto dizendo assim: pode soltar, está absolvido. Oh, glória a Deus. É quando tem um tribunal dizendo: mata, prende, condena, ou deixa soltura, ou dá um alvará de soltura. Essa manhã é Deus dizendo para alguém aqui: tinha coisas que te aprisionavam na mente, tinha coisas que te aprisionavam dentro de você. Essa manhã é Deus dizendo: acalma o teu coração. A graça está dizendo: eu te absolvo. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando essa mulher está diante de um cenário de morte, a graça vem e está dizendo: peraí, ninguém te condenou, eu também não vou te condenar mais. Ei, mexe com o seu irmão e fala para ele e para ela: hoje eu estou fazendo isso. Fala assim: olha, se prepare. Não, gente, fala com fé, fala assim: ó, se prepare para viver debaixo de liberdade. Você consegue entender isso? Amém ou não amém? Amém ou não amém, gente? Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Nós não estamos vivendo debaixo de prisão, nós estamos vivendo debaixo de absolvição. É Ele que nos absolveu, é Ele que foi para a cruz, é Ele que nasceu, cresceu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, dizendo: a minha igreja não é aprisionada, a minha igreja é livre. É por isso que Ele diz: essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Ele anda dizendo o seguinte: ei, peraí, seja livre para adorar, seja livre para pregar, seja livre para andar, seja livre para trabalhar, seja livre para viver, seja livre para viver, para dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. A igreja está revestida de poder, de autoridade, porque ela é livre. É livre. Ninguém te condenou, ninguém deu uma palavra que te condene. Todo mundo que tem pedra na mão tem pecado. Sim, Senhor. Ninguém te condenou. Não, Senhor, eu não vou também. Ah, Senhor, obrigado. Vai. Segunda palavra. A graça, ela não só absolve, ela te liberta. João capítulo 8, 32 vai dizer lá na frente um pouquinho desse mesmo texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36 vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz: para isso, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo aprisiona, o diabo diz que acabou, mas o Filho se manifestou para dizer: ninguém vai aprisionar. A minha igreja está debaixo de liberdade. Jesus está olhando para ela e está dizendo: ninguém te aprisionou, ninguém te matou, então eu também não vou te condenar, seja absolvido, mas agora
vai. Olhe para cá, gente. Quando o juiz está para soltar alguém e libera um alvará de soltura, pensa comigo de forma rápida para a gente terminar isso aqui. Quando ele assina o alvará, assinou o alvará, o preso já é solto na mesma hora, sim ou não? Não. Precisa ir lá, entrar lá. O advogado chega com o alvará, tem que assinar, pegar os pertences do preso que estava condenado, tudo que tinha lá, sair pela porta da frente. A absolvição é Jesus dizendo: ninguém vai te condenar, mas a libertação é Ele dizendo: pode escrever uma nova história na sua vida, pode viver um tempo novo. Você está saindo pela porta da frente. A acusação foi embora, a religiosidade foi embora, o decreto de morte foi embora. Pode sair, olha a porta da grade abrindo aí, pode viver, seja livre, seja liberto. Eu estou te libertando. Deixa eu te dizer, Cristo não libertou a gente para a religião nos aprisionar. Cristo não libertou a gente para líder nos aprisionar. Cristo não libertou a gente para ninguém nos aprisionar. Nós somos livres nele. É Ele dizendo: o Espírito que está sobre nós é de liberdade. Você pode levantar as suas mãos e começar a adorar o Espírito Santo em liberdade. Eu não estou pregando para quem está aprisionado, eu estou pregando para gente livre. Eu estou pregando para gente liberto nessa manhã. Eu estou pregando para gente que está dizendo: Ele me visitou, Ele me libertou. Eu profetizo, vai. Eu profetizo, vai. Eu profetizo, vai trabalhar segunda-feira em liberdade. Eu profetizo, vai deitar, dormir em liberdade. Eu profetizo, a sua saúde viva em liberdade. Eu profetizo, nada vai te aprisionar. Oh glória, quem crê diga amém. Eu encerro dizendo, eu imagino, tá gente? Coisa minha. Eu imagino, Juarez, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Absolvição. Ninguém te condenou? Não. Absolvição. Vai, eu imagino ela indo. E quando ela está andando em liberdade, eu imagino Jesus olhando de lá falando: ei mulher, não peques mais. Cutuca o seu irmão e fala assim: não peques mais. Não, mexe com o seu irmão e fala assim: não peques mais. Eu imagino Jesus olhando e fala assim: eu te absolvi, eu te libertei. Mas deixa eu te dizer, a graça também traz responsabilidade. A graça absolve, a graça liberta, mas a graça responsabiliza, porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios: é o homem que examina a si mesmo. Então a gente precisa entender, é Jesus olhando para ela e falando: eu te libertei, eu te absolvi, mas não viva na prática que te aprisionava, porque se você viver na prática que te aprisionava, a lei vai te apedrejar. Mas toda vez que você andar em liberdade, Deus, a graça vai te socorrer, a graça vai te sustentar, a graça vai te fortalecer. Toda vez que a gente viver na prática do pecado, a lei vai nos maltratar, mas toda vez que eu quero viver aquilo que Deus tem, a graça de Deus vai nos manter de pé. Eu encerro com essa palavra. Ele não nos chamou para a gente viver do jeito que a gente quer. Ele nos ungiu para a gente viver do jeito que Ele deseja que a gente viva. E nessa manhã Ele está dizendo para mim e para você: ei Daniel,
Se viver em prática de pecado, a lei te maltrata. Mas Daniel, se viver debaixo do meu propósito, a minha graça vai cuidar de você. Eu estou pregando para quem quer viver debaixo da graça, gente. A graça está dizendo hoje aquilo que Davi disse: eu fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar um pão e nem a sua descendência passar fome. Essa manhã ele dizendo: se você viver o propósito dele, a graça vai te sustentar. A graça vai abrir a porta que for necessária. A graça vai te manter de pé. A graça vai te abençoar. A graça vai te absolver. E a graça vai te libertar. Você pode ficar de pé, gente? Eu estou pregando para quem está debaixo da graça. Eu estou pregando para a gente que está debaixo da graça.